A pacata cidade de Sligo, na costa oeste da Irlanda, testemunhou a chegada de um homem misterioso. Era 12 de junho de 2009. Ele carregava uma pequena mala preta e um ar de profunda melancolia. Seu nome, descobriríamos depois, era Peter Bergman. Ou era o que ele queria que acreditássemos. Peter Bergman se registrou no Hotel Sligo City, um estabelecimento modesto no coração da cidade. Ele pagou em dinheiro, solicitando um quarto com vista para o mar. Seus olhos pareciam carregar o peso do mundo, como se carregasse um segredo terrível, um segredo que o consumia por dentro. Durante sua estadia, Bergman manteve-se distante dos outros hóspedes. Raramente interagia com os funcionários, falando apenas o necessário. Ele passava a maior parte do tempo fora do hotel, caminhando pelas ruas de Sligo com um mapa na mão. Mas para onde ele realmente ia? O que ele buscava naquele lugar distante? Os funcionários do hotel notaram algo peculiar em Bergman. Ele parecia estar sempre observando, como se estivesse esperando por alguém ou algo. Ele vestia um casaco preto pesado, mesmo em dias quentes de verão. O que ele escondia por baixo daquela vestimenta? Um comportamento ainda mais estranho foi observado pelas câmeras de segurança do hotel. Bergman era visto entrando e saindo do hotel várias vezes ao dia. Ele carregava consigo uma sacola plástica roxa. A cada retorno, a sacola parecia mais vazia. O que ele estava descartando? E por quê? A resposta para essa pergunta nunca foi encontrada. A sacola roxa desapareceu, junto com seu dono. As imagens granuladas das câmeras de segurança se tornaram um enigma perturbador. Elas mostravam um homem se apagando aos poucos, peça por peça. Na manhã de 16 de junho, o corpo de Peter Bergman foi encontrado na praia de Rosses Point. Ele estava deitado de bruços na areia, suas roupas cuidadosamente dobradas ao seu lado. Não havia sinais de luta, nenhuma mensagem de despedida, apenas o silêncio frio da morte e um mar de perguntas sem resposta. A autópsia revelou que Bergman morreu por afogamento. Não havia drogas ou álcool em seu sistema. Tudo indicava um suicídio, mas algo não se encaixava. Por que viajar tanto para morrer? Por que escolher um lugar tão distante para seu ato final? A polícia irlandesa iniciou uma investigação para identificar o homem misterioso. Eles rapidamente descobriram que Peter Bergman era um nome falso. O endereço que ele havia fornecido ao hotel era inexistente. Quem era esse homem? E o que ele escondia? A busca por respostas levou os investigadores a um beco sem saída. As digitais de Bergman não constavam em nenhuma base de dados. Ninguém havia reportado seu desaparecimento. Ele era um fantasma, um espectro que surgiu do nada e desapareceu da mesma forma. A polícia divulgou imagens de Bergman na esperança de que alguém o reconhecesse. A história do homem misterioso que morreu em Sligo se espalhou pelo mundo, mas ninguém se apresentou com informações concretas. Peter Bergman havia se apagado da história tão completamente quanto havia surgido. A investigação revelou que Bergman havia viajado para Sligo de ônibus, partindo de Derry, na Irlanda do Norte. Ele havia usado dinheiro em espécie para todas as suas transações, evitando deixar rastros digitais. Cada passo que ele dava parecia meticulosamente planejado para apagar sua existência. A mala de Bergman foi encontrada no terminal rodoviário de Sligo. Dentro dela, a polícia encontrou roupas cuidadosamente dobradas e itens de higiene pessoal.
mas não havia nenhuma pista sobre sua verdadeira identidade, nenhuma carteira, passaporte ou documento que pudesse revelar seu passado. A única pista encontrada na mala era um rótulo de uma lavanderia em Viena, na Áustria. A polícia austríaca foi contatada, mas a lavanderia não tinha registros de um cliente chamado Peter Bergman. A pista se esvaiu como fumaça, deixando os investigadores de volta ao ponto de partida. O caso de Peter Bergman permanece um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes da Irlanda. Quem era ele? De onde ele veio? E por que ele escolheu acabar com sua vida daquela maneira? Alguns acreditam que Bergman era um fugitivo, buscando escapar de um passado sombrio. Outros especulam que ele sofria de uma doença terminal e queria morrer sozinho, sem causar dor aos seus entes queridos. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que se passava na mente de Peter Bergman nos seus últimos dias. A falta de respostas gerou uma série de teorias da conspiração. Algumas pessoas acreditam que Bergman era um espião, envolvido em alguma trama internacional. Outras especulam que ele era um homem comum, levado ao limite por uma tragédia pessoal. A verdade, no entanto, permanece elusiva. O caso de Peter Bergman nos lembra de que, por mais que avancemos tecnologicamente, ainda existem mistérios que a lógica e a ciência não conseguem explicar. Alguns segredos, parece, vão com seus donos para o túmulo. O caso de Peter Bergman serve como um lembrete assustador da fragilidade da identidade e da persistência do desconhecido. Ele nos desafia a confrontar a vastidão do que não sabemos e a aceitar que algumas perguntas podem nunca ter respostas. E assim, o homem que morreu como Peter Bergman permanece um enigma, um espectro que assombra os anais da história criminal. Seu caso permanece em aberto, uma ferida aberta na psique coletiva daqueles que ousam se aprofundar em seus detalhes perturbadores. Até que a verdade venha à tona, Peter Bergman continuará a nos encarar do além. Um lembrete silencioso de que, às vezes, a realidade pode ser mais estranha que a ficção.